Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, em Cristo, porque Deus nos escolheu antes da criação do mundo. Amém? Eles ainda não conseguiram achar esse versículo lá em cima, mas já estava lá. Só um pouquinho mais de atenção, eles vão conseguir nos acompanhar. Nós precisamos entender o seguinte, repete comigo, eu sou abençoado com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, em Cristo. O que é uma região celestial? Região celestial é onde você está. Viu? Efésios capítulo 6 fala que nós sofremos muitos ataques malignos, mas aonde nós estamos se torna uma região celestial. Porque o que está dentro de nós é o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus não é oriundo do mundo. Ele não é oriundo da terra. Ele faz parte da trindade divina, que vem, o Deus em Espírito vem estar sobre as nossas vidas. Uma das principais coisas do Espírito Santo, que você não pode perder isso, e se você perdeu, por favor, você recupera aí na tua cabeça. O Espírito Santo está sobre as nossas vidas para nos trazer o consolo de Deus, interceder por nós e fazer-nos lembrar quem foi Jesus Cristo na face da terra. Quero te lembrar mais uma vez, para que não fique dúvida nenhuma sobre a tua cabeça. Jesus Cristo foi um homem. Veio como Jesus de Nazaré, nasceu de uma mulher, cresceu, começou o ministério dele dentro da cultura deles, começava aos 30 anos, cumpriu seu ministério até os 33 anos. Depois ele foi morto, depois ele ressuscitou como Cristo, o enviado de Deus às nossas vidas. E o Espírito Santo de Deus, ele está sobre as nossas vidas para nos abençoar, para nos fazer lembrar quem é o Senhor Jesus Cristo. Por isso, aonde você está, a região é celestial. Eu acho que você não entendeu. Aonde você estiver cheio do Espírito Santo, aquele local é um local celestial. E as sortes de bênção terão que estar sobre você. Tem uns 2, 3 domingos que eu toco nesse assunto. A gente não pode se deixar sentir a presença do Espírito Santo só aqui na comunidade. E não pensa que o ambiente é propício, né? Nós trocamos as cores da igreja, deixamos com menos luz para você ficar mais à vontade. As músicas que são cantadas, tudo isso é uma preparação para nós nos desconectarmos do mundo. Aliás, eu conversei com o Ministério de Louvor hoje cedo sobre isso. Nós temos que proporcionar, antes da palavra, um ambiente para nós nos desconectarmos do mundo. Então a igreja, o templo, é um local propício para isso. Mas o poder que nós sentimos aqui não pode se resumir aqui dentro. Porque o que você sente não é por causa do ambiente, é por causa da tua vida pertencer ao Espírito Santo de Deus. Amém? Então essa semana, sinta alegria onde você estiver. Pastor, eu estou passando problema, sinta alegria. Você tem que ter a Bíblia na tua cabeça, cara. A palavra de Deus tem que ser como uma tela que abre. Aconteceu um problema, abriu a tela. O que diz a Bíblia? Tal coisa, eu vou fazer o que a Bíblia diz. Que nós somos abençoados pelo poder de Jesus Cristo em nossas vidas. Amém? Porque Ele passou tudo o que você passou. Não fica se achando um coitadinho. Ah, não, porque, viu? Coitado ninguém tem nada. O que Jesus Cristo passou. E Jesus Cristo veio justamente para desmistificar, uma das suas atribuições, veio para desmistificar o pecado do Éden. Porque o pecado do Éden está relacionado à desobediência humana, não à falha de Deus na criação. Deus continua não errando em nada. Deus é assertivo. Tudo que Ele faz é bem feito. Amém? Você pode falar, tudo que Deus faz é bem feito. Inclusive eu. Amém. Você é uma coisa bem feita. Nem todos são bonitos que nem eu, mas é outro problema. Não vamos entrar nesse mérito. Mas você é uma coisa bem feita. Deus te fez. Segundo a imagem, segundo a sua. Agora, só por 1 minuto, menos 30 segundos, faça uma introspecção. Temos parecido mais com Deus ou mais com o mundo? Pode pensar aí na tua cabeça. Você está parecendo mais com Deus ou mais com o mundo? Nós temos que parecer com Deus, através de Jesus. Hoje o nosso tema é a prova. Vamos falar sobre 5 tópicos, vai ser muito rápido. Quero ver se antes da meia-noite a gente sai daqui em nome de Jesus.
Tem 4 cristãos. Vamos ver se até meia-noite a gente sai daqui antes de Jesus. Antes de Jesus, Jesus fica aqui, a gente vai embora. Vocês estão dormindo ainda. Uma das maiores provas que nós temos, presta atenção nisso, isso é de uma profundidade muito grande. Uma das maiores provas que nós temos é a nossa relação com o dinheiro. Deixa eu te falar uma coisa, que às vezes, infelizmente, as pessoas, por não conhecer assuntos, por não deter assuntos, por muitas vezes viver só numa redominha e achar que ela é a principal coisa, viu? Espero que aqui não tenha ninguém assim. Se você tiver, é para você. Se a carapuça servir, que sirva bem servidinha e olhe para quem está te falando. Você não é a última bolacha do pacote. Viu? Você não é a última bolacha. Desculpa te falar isso. Você não é o último copo d'água do deserto. Você não é isso. Você é mais uma pessoa que está inserida no mundo. Algumas brincadeiras que a gente faz quando a gente está pregando é porque a psicologia me ensina que se eu falar muito tempo a respeito de um assunto, a tua mente cansa e você começa a perder o foco. Então, quando a gente dá uma quebrada, fala de alguma coisa que distrai, é para você recobrar o pensamento, a linha de pensamento que a gente está dando. Você pode ver que geralmente a gente faz uma brincadeira, fala alguma coisa, depois volta no tema, e daí você pega de novo, porque senão você dorme sentado. Um dia de domingo é menos incidência de pessoas dormindo, mas em dia de semana, às vezes você trabalhou o dia inteiro, trampo, e independente se é um trampo físico ou um trampo que você trabalha mais com a cabeça, você cansa. E se a gente não der umas quebradas nisso daí, você dorme, aí você vem aqui dormir. Com todo respeito, se for para dormir, dorme em casa. Amém? Eu tenho um sofá maravilhoso. Hoje à tarde pusemos um filme lá, eu, a Miriam, a Aline e o Pedro. Eu dormi, acho que nos primeiros 5 minutos já tinha virado para o lado, abraçado a Miriam. Nem sei o que aconteceu com o filme. Mas aqui na igreja eu não posso dormir. E se eu não me precaver disso, você dorme. E se você dormir, olha, o sono pode ser... Cara, tudo é uma questão de escolha. Por favor, abra mais a tua mente. Tudo é uma questão de escolha. O sono pode ser cansaço físico, ou o sono pode ser espiritual. Quando é o cansaço físico, é em decorrência de nós estarmos fazendo coisa acima do nosso limite, né? A gente está se desgastando e está recuperando poucas energias, você vai se desgastar. E espiritual, porque o que você não entende, você não faz. E o diabo é doido para fazer isso com a gente. Mas aqui hoje, se eu ouvir você dormindo, eu vou tacar água, amém? Quem concorda que eu posso jogar água? Está gravado, Zé? Está gravado. Então tá bom. Uma das maiores provas que nós temos é com relação ao dinheiro. E hoje nós vamos falar um pouco sobre dízimo. Tem textos muito complexos sobre esse assunto, um deles está lá em Malaquias. São princípios tão importantes que vamos nos deter em alguns deles para que a nossa vida seja uma vida abençoada. Amém? Quem é que está na mesa hoje? Mateus, se quiser abaixar um pouquinho o meu retorno, pode. Tá? Graças a Deus o som aqui está tão bom que fica até alto para mim. E eu tenho medo de não dormir na hora que eu estiver pregando. Vocês não entenderam nada, né? Então tá bom. Viu? Vamos ler junto comigo Malaquias, do capítulo 3, do versículo 6 ao 12. Malaquias, capítulo 3, versículo 6 ao 12. Essa parte que está aí é a parte final do versículo. Por gentileza, sobe mais e começa desde lá do início. Que diz assim: eu, o Senhor, não mudo. Obrigado. Diz assim: de fato, eu, o Senhor, não mudo. Por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Desde o tempo dos seus antepassados, vocês se desviaram dos meus decretos e não lhes obedeceram. Voltem para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam, em que nós voltaremos? Pode um homem roubar a Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda pergunta, como é que te roubamos nos dízimos e nas ofertas? Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Traga o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento na minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se
se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vós tantas bênçãos que nem terão aonde guardá-las. Impedirei que as pragas devorem as suas colheitas e as videiras dos campos não perderão seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Então todas as nações os chamarão de felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Malaquias capítulo 3, do versículo 6 ao 12. Feche os teus olhos um pouquinho, Senhor. Esta palavra lida é a palavra que nós vamos discorrer. E eu repreendo agora, através do que eu aprendi na Bíblia, porque no nome de Jesus, demônios são repreendidos. Tudo aquilo que traz a desatenção, tudo aquilo que traz o cansaço físico e espiritual, tudo aquilo que vem para perturbar a nossa mente, tudo aquilo que vem para tirar a nossa atenção, inclusive de quem está em casa me assistindo agora. Eu quero que esses espíritos malignos saiam, para que nós possamos entender a profundidade da Tua palavra e aprendermos com ela. Porque as Tuas promessas são maravilhosas em nossas vidas e nós vamos tomar posse dela em nome de Jesus. Amém? Presta bem atenção. No versículo 6, o Senhor fala assim: e eu, o Senhor, não mudo. Deus continua sendo o mesmo Deus. O versículo 7, a parte mais, para o contexto que nós estamos falando agora, a parte importante é: vocês se desviaram dos meus decretos. Presta atenção. Existem princípios de comportamento estabelecidos por Deus. Deus, você sabe por que o universo ainda está no lugar? Você que gosta de astrologia, as estrelas estão no lugar, o sol está no lugar. Você sabe que se a Terra mudar 1 grau, a coisa despenca aqui? Vocês já leram sobre isso? Tudo isso ainda permanece em uma forma de bênção, porque a palavra de Deus está sustentando tudo isso. Viu? Não existe outra coisa a não ser o poder da palavra de Deus. Quando ele fala, haja, ouve. Quando ele falou assim, separe, separou. Quando ele falou assim, crie-se, se criou. Então o mundo está sustentado pelo poder da palavra de Deus. Existem princípios básicos que não vão mudar. Satanás, com toda a sua ideologia, viu? Presta atenção, eu tenho falado isso daí para você muito certo. Satanás, ele é astuto. Satanás é um cara inteligente, é um cara que conhece Deus melhor do que nós. Satanás é um cara que já participou das grandes coisas do céu. Satanás sabe o teor do poder da palavra de Deus. Por isso essa luta tão grande dele contra a palavra. Por isso que hoje, quando se fala de dízimo e de oferta, o que tem de besteira sendo falada, infelizmente nós seres humanos, com a ruindade enraigada dentro de nós, porque a nossa transformação se dá depois que nós conhecemos Jesus Cristo. Antes disso nós somos pessoas ruins, e eu vou falar para você, você não é o último biscoitinho do pacote, você não é o último copo d'água do deserto. Nós somos pessoas normais, influenciadas pelo bem ou pelo mal, depende do que nós carregamos dentro de nós. Se nós carregarmos o poder do Espírito Santo, estamos intimamente ligados ao poder do Espírito Santo de Deus. Se o Espírito Santo não estiver dentro de nós, tem demônios dentro de nós. Presta atenção, você não fique stand-by. Porque tudo tem uma atitude, tudo tem uma escolha, tudo tem um direcionamento. Você faz o que você quer da tua vida, em nenhum momento, a não ser que você esteja em estado de coma. A menos que a tua mente esteja em estado vegetativo. Não digo nem como induzido. Aconteceu lá um acidente, você, sei lá, depois a medicina explica, você entrou em coma natural. Aí você está em stand-by. Assim mesmo existem relatos de pessoas que voltaram de coma, que ouviam tudo que estavam sendo falado. Então assim, mas para ficar mais curto para nós, tudo tem uma posição. Em tudo nós temos atitudes. Você recebe uma notícia, você pode receber essa notícia bem, ou você pode receber mal. Você pode fazer o que você quiser com essa notícia. Quando nós não temos o Espírito Santo de Deus, nós estamos endemoniados. E para estar endemoniado não precisa muita coisa. Por exemplo, é só você não estar enquadrado no poder da palavra de Deus. Tem gente que fala, imagina o quê? Se Deus está falando assim, os princípios normais de comportamento estabelecidos por Deus, o dízimo é um deles. E muitas vezes nós refutamos o dízimo.
E ele está te ensinando aqui, vocês se desviaram dos meus decretos. Um pouco mais para baixo, a gente vai ler mais algumas coisas que falam sobre trazer. Viu? O dízimo é atemporal. O dízimo é antes da lei, o dízimo é na lei e o dízimo é do Novo Testamento. Aí tem gente que fala assim, pastor, eu não dou o dízimo porque o dízimo é do Velho Testamento. São pessoas que não leem a Bíblia. São pessoas que não estão querendo ter uma vida abençoada. Porque quem está mais interessado que a tua vida não seja abençoada é Satanás. Porque a nossa falta de entendimento, a nossa falta de conhecimento vai remeter a Deus os problemas que nós temos. E não tem coisa pior na vida do que quando nós não reconhecemos nossos erros. Não existe nada pior para a vida de um ser humano quando nós não reconhecemos nossos erros. Quando a gente erra e continua no erro. E Satanás quer que não adquiramos conhecimento. Aliás, Oséias fala que a falta desse conhecimento nos fez estarmos separados de Deus. Por isso que vocês não serão sacerdotes. Amém? Versículo 7, vocês se desviaram dos meus decretos. Princípios normais de comportamento estabelecidos por Deus. O dízimo é um deles, nós sumimos. Porque ser dizimista demonstra gratidão a Deus pela provisão que Ele nos envia. Versículo 9 vai falar assim, dentre as outras coisas. Vocês estão debaixo de grande maldição, resultado de não viver os princípios normais de comportamento estabelecidos por Deus. Domingo passado nós falamos sobre, Deus não criou a terra para ser miserável. Deus não criou a terra para pessoas morarem debaixo da ponte. Uma das coisas que mais me dói, acho que eu falei isso ontem com a Miriam hoje, não sei, a gente andando, pessoas virando lixo. Aquelas pessoas não eram para virar lixo. As pessoas não eram para morar embaixo de ponte. Isso são maldições atraídas sobre as nossas vidas. E tem pessoas que falam assim, mas Deus não está vendo. Deus está vendo, mas o que essa pessoa escolheu para ela? Mas na África tem uma fome muito grande. Por que na África tem uma fome muito grande? Qual é o Deus da África? Com todo o respeito à tua inteligência, vamos falar de conhecimentos gerais. Porque o cristão hoje tem que ser uma pessoa de mente aberta, velhinho. Você tem que saber as coisas. Você tem que saber que o que aconteceu na nossa nação essa semana é abominável. Independente se você gosta de um candidato ou gosta de outro. Um atentado na nossa terra, isso daqui não é a cara do Brasil. Nós somos um povo pacífico, nós somos um povo inteligente. Parece que estamos se afundando, rapaz. E o que eu fiquei mais indignado é de ver cristão fazendo piadinha com quase a morte de uma outra pessoa, porque não gosta da ideologia daquela pessoa. Quem é você, juiz? Então você agora advoga em nome de Deus, porque fulano fala isso, você acha... Olha, eu estou fazendo até o L do Lula. Né? Sai! É que pôr a mão no bolso é deselegante para pregar, mas... Tadinho. Tadinho não, está preso, ele merece. Que Deus conserve a saúde dele, que ele reflita sobre o que ele fez, né? Está preso pelas atitudes. Pronto, não tem nada contra ele, muito menos. Não tem nada. São pessoas que eu não sigo, não tenho por que seguir, mas também não vou condenar, porque eu me treino de não ajuizar a causa. Eu vejo gente hoje que se é crente, cristão não faz isso. Pessoas crentes que querem julgar. E nós não estamos aqui para julgar. São mandamentos, são princípios normativos de Deus. Que através de Jesus no Novo Testamento nos deixou regras claras. E hoje eu tenho visto e quero que você comece a observar as coisas assim. As pessoas estão com uma dificuldade extrema de obediência. Aí lá na África, quem é o Deus da África? Você sabe me dizer? Não é o Deus Pai do Senhor Jesus Cristo. Não é o El Shaddai, não é o Elohim. Não é o grande eu sou, não é. Lá é um continente virado para a feitiçaria. Se você nunca se aprofundou nisso, vai ler um pouquinho. Lá o que impera lá é o voodoo. Inclusive tradições que chegaram até aqui na América Central, lá no Haiti. São nações controladas por demônios. Depois a gente vai ler um pedaço. Em João 10:10 diz que o ladrão vem para quê? 3 coisas. E o Senhor veio para termos vida em... Esses países estão tendo vida em abundância ou estão na destruição?
Culpa de quem? Deles. Porque aonde Deus tem entrado nesses países e aceita Jesus Cristo, a realidade daquelas pessoas estão mudando pelo Evangelho. Esse Evangelho que nós temos aqui de graça e podemos pregar. Então, as pessoas estão debaixo de grande maldição, resultado de não viver conforme princípios normais de comportamento estabelecidos por Deus. É certo que Jesus cancelou na cruz tudo que se diz respeito à maldição, mas a salvação é individualizada. Porque Jesus Cristo não te possui. Jesus Cristo espera a tua aceitação. Amém? Repita comigo. Jesus espera a minha aceitação. O versículo 10 ele fala: traga o dízimo ao depósito do templo. Algumas versões traga o dízimo à casa do tesouro. Aí ele vai fazer o único lugar na Bíblia que Deus fala para você assim: me testa. Faça prova de mim. Se eu não vos abrir a janela, algumas versões janelas, essa que nós vemos hoje, com portas do céu. Para que você tenha tanta bênção que não cabe aonde você estiver. Irmãos, isso é palavra de Deus, cara. Não é nada do nosso estatuto. Não é nada inventado por mim. Eu estou lendo a Bíblia para você. Os ensinamentos que nós trazemos aqui baseados na Bíblia. Mas nós não queremos mais dar ouvido à Bíblia. Porque aparece aí um desavisado, fala um monte de coisa, fala que pastor é ladrão, e tem pastor ladrão. Mas se você está aqui, você me conhece. Talvez você me conheça há pouco tempo, mas vá procurar, tem gente aqui que me acompanha faz quase 20 anos. E você tem que saber que aqui não é lugar de ladrão, aqui é lugar de deixar a casa de Deus pronta para recebermos mais vida, para anunciarmos o Evangelho a todas essas pessoas. E Satanás está querendo fazer o quê? Desde domingo passado nós estamos vendo sobre isso. Aonde estiver o teu tesouro, vai estar o teu? Aonde está o teu tesouro, está o teu coração. Aí ele te fala: põe a minha prova, abrir com porta do céu, derramar tantas bênçãos. E isso é uma via de mão dupla. Presta atenção nessa parte que é muito legal. A instrução sobre o dízimo é tão importante de ser cumprida que ele permite que os dizimistas façam prova dele. Quer testar Deus? Seja dizimista e faça uma prova com ele. Amém? 5 pontos. O dízimo é bíblico. O dízimo é um teste. O dízimo é gratidão. O dízimo é proteção e o dízimo traz vida abençoada. Presta atenção, você nunca vai conseguir ser dizimista até o dia que você começar a dar o dízimo. Vocês sabem o que é película? É um material plástico, transparente, que impede, que separa lugares. Então, por exemplo, sobrou alguma coisa do almoço, se a irmã não tem um Tupperware tão bonito quanto o da pastora Miriam com tampa, em casa, pensa num lugar que tem Tupperware, na minha casa. Eu ouvi aí uma verdade que já foram em casa, já viram como é que é o negócio. Mas se você não tem um Tupperware que nem o da pastora Miriam, e sobrou alguma coisa, e você precisa colocar na geladeira, para não pegar cheiro, o que você faz? Você pega aquele plástico, que tem um nome, né? Aquele filme, aquele plástico filme, aí você coloca. Você enxerga o que está dentro da vasilha, porém não pega a contaminação de cheiro da geladeira. Parece que na nossa vida espiritual existe alguns filmes que nos impedem de fazer as coisas. Por exemplo, eu estou te ensinando sobre dízimo, e Satanás está relutando na cabeça de muitas pessoas, aqui dentro nenhuma, mas quem está me ouvindo. E não dar o dízimo, por quê? Ele não quer que você experimente o poder da palavra de Deus na tua vida. Porque quando nós não experimentamos o poder de Deus na nossa vida, a gente culpa quem? O diabo ou Deus? Deus. Qualquer coisa, o cara pode ser até ateu, velho. O bagulho não deu certo, ele falou assim: Deus me livre. Pô, mas você não era ateu? Ah, é mesmo, né? Então parece que existem alguns plásticos, filmes, que nos impedem. A Bíblia está escrita. E uma das maiores coisas que me impulsiona cada dia mais a ter mais amor para pregar o Evangelho é porque está escrito. Isso traz base de justiça, viu? A Bíblia escrita é base de justiça. Deus não trata ninguém diferente. Não tem filho melhor e filho pior. Não tem branco e não tem negro. Não tem rico e não tem pobre. Deus tem filhos. E todos os filhos estão prontos a ser abençoados se entenderem o princípio da palavra.
Então você não é dizimista até você começar a dar, porque quando você começar a dar, você vai saber que o dízimo é bíblico. Mateus 23, 23, por gentileza, acha aí para mim. Diz assim, presta atenção nesse versículo, é um barato esse versículo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês dão dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas sem omitir aquelas. Jesus Cristo ensinando assim, viu? Eu estou trazendo para você o ensinamento para as coisas melhorarem. Mas vocês querem dar o dízimo das coisas físicas, porque, presta bem atenção o que está escrito no livro de Hebreus, capítulo 7, versículo 8. Presta atenção nisso. Hebreus 7, 8. No primeiro caso, quem recebe o dízimo são os homens mortais. Ponto. No outro caso, é aquele quem declara que vive. Quando você entrega as coisas para o homem, você entrega bem. Quando chega na hora de devolver para Deus, você não quer devolver. E Jesus Cristo tratou disso bem claramente nesse versículo. Sem omitir aquelas. Omitir o quê? Trazer o dízimo em forma de dinheiro na casa do tesouro. Porque com o dízimo, desde o tempo dos discípulos, você sabe por que foi instituído o diaconato na igreja? Aliás, vocês lembram? Esses dias eu preguei sobre isso, sobre a constituição da primeira igreja. Lembra que esses dias eu preguei sobre um casalzinho bem a boca? Como que era o nome dos dois mesmo? Ananias e Safira. As pessoas que tinham entendido, depois que Jesus Cristo ressuscitou, ele falou assim: bicho, o negócio é louco, o bagulho é louco, porque olha, o cara nós vimos o cara ser morto, daqui a pouco 3 dias o cara volta, passa 40 dias com a gente, passa por parede. Jesus passou parede depois de comer peixe. Isso é assim um ensinamento muito louco. Os caras falam: não quero mais nada com esse mundo. Quem queria, vendia as casas, depositava aos pés dos discípulos, que depois se tornaram apóstolos, para eles ajudarem as pessoas menos favorecidas. Sabe por que foi instituído o diaconato? E é uma transformação que daqui a uns dias você vai ver que nós vamos fazer aqui na nossa comunidade. Já está certo com o Sidney, nós estamos já nos poucos detalhes para a gente trocar isso. Porque diácono não é para fazer recepção. Recepção da igreja vai ser feita pelo pessoal da recepção. E o diaconato vai tratar do que eles foram constituídos. O diácono vai na casa orar. O diácono vai na casa de quem está com necessidade, vai levar cesta básica para quem precisa, e não é vergonha nenhuma um dia precisar de uma cesta básica. E tudo isso você acha que os discípulos já faziam com o quê? Com vento? Porque o dinheiro em forma de dízimo já era entregue, bem administrado. Aí Jesus fala para o cara: legal, lá em Hebreus, as coisas que é para o homem você entrega, quando chega para entregar para aquele que vive, você sai fora. A palavra diz o seguinte: traga todo dízimo ao depósito do templo. Amém? Repita comigo: o dízimo é para ser trazido no templo. Não é para mim administrar. E você que tem administrado teu dízimo em forma de cesta básica, desculpa te falar, você está errado perante o que eu estou lendo na Bíblia. Se você crê na Bíblia, partindo disso. Aliás, esse ensinamento, se você estiver me assistindo ao vivo, ou se você estiver assistindo esse culto gravado, não continue assistindo se você não concordar com a Bíblia. Porque tudo que eu vou falar é relacionado à Bíblia. Amém? Se a pessoa não crê na Bíblia, não tem por que ouvir o meu sermão. Não vou falar sobre ideologia, nem sobre partido, nem sobre o que uma igreja acha, o que outra igreja acha. Aqui nós falamos sobre o conceito da Bíblia. Presta atenção, a razão principal que muitos apontam de não dar o dízimo é esta: o fato de estar no Velho. Mas eu acabei de ler o Novo Testamento com você. Mateus 23, 23. Presta atenção no Velho Testamento. Aconteceu 500 anos antes da lei. Gênesis 14, do 18 ao 20. Nossa, agora o cara passou na minha frente aqui. Então Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho, abençoou Abrão, dizendo: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo.
O Abrão aqui não tinha nem sido trocado de nome ainda, já era dizimista, viu? Depois ele passou a se chamar Abraão. Aí um dia eu já preguei sobre isso, você perdeu, procura lá. Criador dos céus e da terra, bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou seus inimigos em tua mão. Então Abrão lhe deu o dízimo de tudo. Isso aconteceu cerca de 500 anos antes da lei. Lá estava representando Melquisedeque, o tipo de Cristo, e Abraão considerado nosso pai espiritual. Presta bem atenção no próximo texto, que é referente a Gênesis 28, do 20 ao 22. Diz assim: então Jacó fez um voto, dizendo, presta atenção, na continuidade das palavras. Continuidade das palavras. Então Jacó fez um voto dizendo, se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa, levar-me de volta em segurança à casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário a Deus, e de tudo o que me deres, certamente lhe darei o dízimo. Isso aconteceu 400 anos antes da lei. Então, o que quer dizer? O dízimo é atemporal. O dízimo é uma questão de obediência e crer no poder da palavra de Deus. Amém? Segunda coisa que nós vamos falar, o dízimo é um teste. Malaquias 3:10, dízimo é um teste. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento na minha casa. Sabe o que é o alimento da casa? É tudo isso que nós fazemos. É toda a assistência social que a gente faz, é toda a ajuda que nós damos para as pessoas, é poder manter isso aqui funcionando. Hoje você me ouve muito bem que tem um som de primeira, viu? Trocou tudo isso daqui. É barato? Não é. Com o que eu pago? Com o dízimo. Então, você que está na internet me assistindo hoje em outros países, você só consegue isso porque as pessoas daqui dão dízimo e nós temos o direcionamento de evangelizar. Então, isso que é o mantimento. Aí diz o Senhor, ponha-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se eu não abrir as comportas do céu, derramar sobre vocês tantas bênçãos, que nem irão ter aonde guardá-las. Malaquias 3:10. Presta atenção em Lucas 16:11. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas desse mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? Presta atenção no texto. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com a riqueza desse mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? Está em Lucas 16:11. Por quê? Porque é o seguinte, partindo do princípio, desde o culto de domingo passado, no tema Vida Abençoada, todas as coisas vêm do coração, eu ensinei para vocês, e nós vemos mediante ao poder da Bíblia, o poder da palavra de Deus, que todas as coisas do mundo pertencem a Deus, a terra e toda a sua plenitude pertence a Deus. E se você fizer um mapeamento do que você faz, toda a matéria-prima vem da terra. Então você trabalha, você troca as suas horas pelo dinheiro, mas o que faz você gastar suas horas trabalhando, a matéria-prima vem de Deus. Então o dízimo nós devolvemos para Deus. Para que haja mantimento na casa, porque aonde tiver o teu tesouro estará o teu coração. O dízimo é uma semente. O dízimo, você planta um pouquinho, Deus cuida de todo o restante. Porque Deus precisa ter... Cara, isso é louco. Deus precisa ter legitimidade na tua vida. Legitimidade é uma palavra de muita profundidade. Viu? Legitimidade. Porque Deus não é ladrão. Ladrão entra por onde? Pula muro, pula cerca elétrica. Entra nas residências pela janela, quebra vidro. Convidado entra por onde? Pela porta. Você já foi na casa de um amigo teu convidado para almoçar, você teve que entrar pela janela? Só se o peão perdeu a chave, mas daí eu volto embora. Eu não vou pular a janela. Uma que dá uma falta de ar do caramba, né? Então, se você está rindo, porque você ainda não tem falta de ar, mas vai chegar teu dia, velhinho. Você vai ver. Entendeu? Então, Deus, através de Jesus Cristo e do Espírito Santo, precisa entrar em nossa vida. E para entrar, ele tem que ter a legitimidade. Por que tudo a ele? Primeiro, porque ele quem criou todas as coisas. Segundo, porque depois de ter criado, ainda comprou de volta pela redenção de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Amém?
Amém? Terceiro, se não bastasse tudo isso, porque ele lhe entregou por ele a sua vida. Por isso que nós somos obedientes ao poder da palavra. E Deus está testando nossos corações. Mateus 6:21, porque onde estiver o vosso tesouro, onde estiver o teu dinheiro, estará também o teu coração. Quando alguém insiste em defender que não deve dar o dízimo, eu penso assim, se Deus deu 100% por ele, por que ele não pode devolver 10%? E 10 é uma coisa muito legal na Bíblia, né? Quantas pragas teve no Egito? 10. Quantas vezes Deus testou o coração de Faraó? 10. Quantos mandamentos existem? 10. Quantas vezes Deus testou Israel no deserto? Está lá em Números 14, 21 ao 23. 10 vezes. Quantas vezes Jacó teve o seu salário mudado? 10. Por quantos dias Daniel foi testado? 10. Está lá em Daniel 1:12. Quantas virgens existem no Novo Testamento? 10. Quantos dias serão a tribulação no Apocalipse? Apocalipse 2:10? 10. Quantos discípulos Jesus tinha? 12, não era 10. Isso aqui é só para distrair você. Você fica prestando muita atenção aí. Você viu como é perigoso? Jesus tinha 12, tá? Um deles não valia muita coisa, mas deixa o coitado em paz lá. Volto a enfatizar. O dízimo é um teste de mão dupla. Deus não apenas está te testando, mas é a única passagem da Bíblia que ele diz, você pode me testar. Porém, veja, olha o Salmo 34:8. Muito legal esse texto. Provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Repita comigo. Provem e vejam como o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia. Sabe por que a gente não precisa testar Deus? Porque se você for obediente, você não precisa nem falar, que ele antecipa o que você precisa, que ele sabe das nossas necessidades antes da criação do mundo. Sabe por quê? Porque ele é perfeito. Ele deu essa chance para mexer com o nosso intelecto, mexer com a nossa cabeça endemoniada. Porque sem Jesus somos demônios, viu? Sem Jesus o homem é um demônio. Aliás, o ser humano é ruim. Domingo passado falamos sobre isso, né? Tire base por criança. Ai, criança de uma inocência. É inocente mesmo. O HD dela tá zeradinho. Vai aprender com os pais. Mas a ruindade já vem, já do sangue. Criança, o fato de não dividir as coisas, ela é egoísta. Quantas vezes que foi gente lá na tua casa, teu filho bate no filho do outro, o outro filho bate no teu porque pegou brinquedo, pá na orelha. Criança aprende a bater, depois beijar. Se você nunca fez esse teste, faça um filhinho novo e vai brincar com ele. Eu já estou curtindo os netos. Aliás, eu já tenho até plano para o meu bisneto, que vai nascer daqui uns 20 anos. Amém? Por isso que eu preciso melhorar o Brasil agora, para quando o meu bisneto nascer numa terra abençoada. Porque país que se permite atacar outra pessoa e a gente achar que é normal, isso não é um país abençoado por Deus. Não é. Você sabe que no Brasil morre mais gente do que um país em guerra civil? Tipo na Síria, morre mais gente aqui do que lá. E você acha que a gente não precisa orar pelo país? Dízimo é gratidão. Salmo 116:12. Salmo 116:12 diz assim: como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Sendo dizimista, Deus sempre foi a provisão e prosperidade de Israel. Deus esperava que o povo fosse obediente e compreendesse que o dízimo era a forma de reconhecer seu cuidado, um lembrete para o seu favor, e que ele ia estender isso a todas as nações. Ele não precisa do nosso dinheiro, mas ele pode fazer que a nossa vida financeira tenha um propósito eterno, deixe um legado, expanda o reino, proporcione alegrias e conquistas. Preste bem atenção nessa frase. A ingratidão é um tipo de amnésia. Quando você não é dizimista, você é ingrato. Você não está se lembrando de tudo que Deus tem feito pela tua vida. E o interessante, que me deixa mais preocupado,
Nós temos uma tendência muito fácil de ouvir outras pessoas. Cara, o bagulho é louco, quer ver só? Presta atenção. Abre a Bíblia aí comigo, que isso daí não está aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui o que eu quero ler para você. Às vezes a gente tem assim alguns... Vá comigo no livro de Romanos. Capítulo 1. Deixa eu já... Romanos 1, 25. O texto fala a respeito da corrupção sexual do homem e da mulher. Mas presta atenção no versículo 25. Porquanto trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram objetos e serem criados em lugar do Criador. Quando se fala de dízimo e a pessoa não é dizimista porque não tem conhecimento, eu até respeito você. É um fato que eu estou te ensinando. De tempo em tempo, já fazia anos, já que eu não falava sobre isso na igreja, mas eu preciso voltar a falar. Inclusive, foi um conselho de um grande amigo meu. Volte a falar de dízimo, porque as pessoas estão perdendo o senso. E quando você ouve alguém falar mal do dízimo e você acredita na pessoa, você está acreditando numa criatura de Deus e menosprezando o poder da palavra. Que até agora aqui, eu falei de valores. Falei de valores? Falei de valores? Quanto custa a bênção? Quanto custa um dízimo? Não. Estou falando de obediência. Estou falando em retratar a palavra de Deus em nossas vidas. E a Bíblia está escrito: porquanto trocaram a verdade de Deus pela mentira, adoraram mais objetos e seres criados em lugar do Criador. É isso que nós fazemos quando nós não damos ouvido à palavra de Deus. Isso nos torna pessoas ingratas. Aliás, a base do coração da semana passada, o primeiro é a... Semana passada eu falei sobre 2 problemas do coração. O egoísmo e a ansiedade. Presta atenção, um coração egoísta é um coração que não devolve o dízimo porque acha que o dízimo é dele, o dinheiro é dele. Se você não planta, você não tem o que colher. Deus é justiça. Aliás, Jesus falou sobre justiça lá em Mateus 23, 23. Se você não planta, não queira recolher. Se você está vivendo, por exemplo, você vem aqui nessa comunidade, você toma água, você toma café, você participa, você assiste o culto, e você não é dizimista, você é um parasita. Que eu falei sobre enraizados. Você não tem raiz. Você não quer ser, você quer só viver na onda dos outros. A casa aqui do lado nos custa quase R$2.000. Eu pago com dízimo e oferta para trazer o melhor ensinamento para os teus filhos e para as minhas netas. Aqui do lado você põe teu carro de graça, custa quase R$3.000. Tudo isso com dinheiro de dízimo e de oferta. Nada é de graça. Aí a pessoa vem, usufrui de tudo e fala que não é dizimista porque é do Velho Testamento. Com todo o respeito, viu? E não estou pedindo que você mude a tua opinião. Estou pedindo que você leia e entenda a Bíblia. Aí aparece um ser criado por Deus e fala que dízimo não é da Bíblia. E você acredita, porque você não está convertido ao Evangelho. Porque o teu coração está no mundo, porque o teu tesouro está no mundo. Porque você é uma pessoa egoísta. E eu vou te falar uma coisa para você. E presta atenção na tua vidinha medíocre, que você é mais egoísta do que não dar o dízimo. Você é uma pessoa miserável. A tua família passa necessidade. Você pode ter, as pessoas perto de você estão sofrendo. Só vou te lembrar uma coisinha. Vira e mexe, eu falo isso. Já fiz enterro de pessoas muito ricas, já fiz enterro de pessoas muito pobres. E no caixão não leva nada. Não tem gaveta. Aliás, o dinheiro mal ajuntado, escrito em 1 Timóteo capítulo 6, nós lemos domingo passado, é a raiz de todos os males. Porque você não enxerga com obediência, você enxerga com teu egoísmo. Então a ingratidão é um tipo de amnésia. Amém? Repete comigo, a ingratidão é uma amnésia.
Dízimo é proteção, presta bem atenção. Impedirei que a praga devorem as suas colheitas. Você sabe o que é nos dias de hoje impedir que a praga devorem a nossa colheita? Deus protege o teu salário. Viu? O teu salário é protegido por Deus. As videiras dos campos não perderão seu fruto. Sabe o que é videira do campo? É da onde você ganha o teu salário. Viu? Tem empresa que está sendo abençoada só porque você está lá. Acredite nisso. Tem empresa que vai bem, independente do que o dono seja, do que ele acredita, não interessa. Por causa de você, Deus derrama a bênção naquele lugar. Porque o lugar que você está é celestial. O lugar que é celestial, ele está rodeado de bênção do Senhor, porque você está lá. Leve isso muito a sério. Viu? E um dia que você puder, converse isso com o dono da tua empresa. Abre a Bíblia e mostra para ele. Fala, compadre, o negócio é o seguinte. Você é um cara muito capacitado, Deus te dá inteligência pra caramba, mas a bênção está sobre a minha vida, sobre a vida de todos os dizimistas que trabalham na tua empresa, por isso que a tua empresa não quebra. Amém? Ou a Bíblia está mentindo? Vou impedir que as pragas devorem as suas colheitas, que é o nosso salário, e as videiras dos campos não percam fruto, que é da onde você tira. Assim diz o Senhor dos Exércitos. O dízimo quebra a maldição e repreende o devorador. Querido, entenda uma coisa, o padrão do céu não é escassez, e sim abundância. Irmão, você não compreendeu. O padrão do céu não é escassez, é abundância. Porque em João 10:10, parte B, diz que tem vida e vida em abundância. Quando você devolve o dízimo, você consagra o restante. Você ganha sabedoria financeira, você vê o seu dinheiro render, você não tem medo, você nunca está em crise, você tem ousadia. O dízimo é uma blindagem em nossas finanças. Amém? Se você entender, o dízimo é a blindagem da tua vida financeira. E o dízimo é uma vida abençoada. Malaquias 3:10, para a gente terminar. Ô Sidney, pode preparar o pessoal já para entrar, viu? Traga o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento na minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e veja se eu não abrir as comportas do céu e derramar sobre vós tanta bênção que não tem aonde guardar. Presta atenção, Deus se compromete com aquilo que Ele promete. Chegou a tua hora, você tem que mudar o nível da tua vida. Irmão, você entendeu? Você precisa mudar o nível da tua vida. E você só vai mudar de nível mediante ao poder da palavra. Porque Deus se compromete com aquilo que Ele promete. Quem acha que Deus é mentiroso? Você crê na Bíblia ou não? Você crê na Bíblia? Amém. Então cumpra a Bíblia na tua vida. Para de ser desavisado. Irmãos, é o seguinte, com todo respeito à tua inteligência, meu ponto de vista hoje, mediante ao ensinamento que eu estou te dando, quem fala contra o dízimo é endemoniado. E não interessa quem for. Eu fico com a palavra, não fico com as teses de criaturas. Aliás, essa semana nós tivemos a conferência Destino. Eu só pude ir na quinta. Era para nós irmos todos os dias, a Miriam não passou bem. Ontem foi aniversário da minha filha Camila. Nós ficamos para almoçar com ela. Deixa eu te falar uma coisa muito grande, muito séria. Primeiro, para mim, eu sirvo a Deus sobre todas as coisas. Amo a Deus sobre todas as coisas. Segundo lugar é a minha família. Terceiro lugar é a igreja. Viu? Você não vai me ver perder essa regra, nunca. Nunca. Aí, quinta-feira, eu tive a oportunidade de estar lá em São Paulo. E um pastor de 28 anos, o cara trouxe uma palavra, velho, sabe, eu tinha aquilo assim no coração, mas não sabia como expressar. O que as pessoas estão querendo colocar no Evangelho. E hoje, se você ainda não era dizimista, você não é porque você acreditou na palavra de uma criatura. Alguém que quis ser maior que Deus. Sabe quem foi o primeiro desses? Satanás, que no tempo ele chamava Lúcifer. Ele quis ser maior que Deus, de lá ele caiu. E hoje o que tem de gente usando a vestimenta de Lúcifer é coisa de louco. Porque o tema da mensagem foi quando Pedro cortou a orelha de Malgo. E o cara era auxiliar do sumo sacerdote. Ele estava na fila para ser sacerdote, mas eles não podiam ter cicatriz nenhuma. E Pedro, com todo o seu temperamento sanguíneo,
para defender Jesus de uma coisa que ele não precisava defender. E presta atenção, o evangelho não precisa do teu palpite. Grava isso que eu estou te falando. O evangelho precisa da tua obediência para ser eficaz. Vou repetir. Fechar aqui para você. O evangelho não precisa do teu palpite. O evangelho precisa da tua obediência para ser eficaz. Pedro arranca da espada e pimba na orelha do peão. Jesus estava tratando o Pedro há 3 anos. Tirou ele de ser pescador de homem, pescador de peixe, para transformar em pescador de homem. Mas Deus não interferiu na sua personalidade. Deus não interfere na tua personalidade. Você que toma conta. Uma personalidade transformada traz o caráter de Cristo em nós. Só que chega na hora da transformação, a gente não quer. Aí Pedro vai, irmãos, Pedro estava acabando com o sonho de uma pessoa. Porque o cara, quando entrava na linha sacerdotal, geralmente ele vinha de uma família já de sacerdotes. A família já vinha naquela ramificação toda. E o cara estava ali. Mas só que o cara estava a serviço da injustiça. Presta bem atenção, vê se está diferente hoje. O Malgo estava a serviço da injustiça dos sacerdotes. Aquela máxima que a voz do povo é a voz de Deus é uma mentira, viu? Deus não precisa de povo para se manifestar, ele tem voz própria. Se você nunca leu isso, quando der um trovão muito forte, é Deus falando. Através de trovões, barulho de água, esse é Deus. Deus não precisa de nenhuma criatura para falar, Deus é Deus. E Malgo, sendo ensinado erroneamente, não diferente de muitas pessoas que nós temos hoje, ouvindo ensinamentos errados e propagando ensinamentos errados, estava ali para prender Jesus. Judas vai dar o beijo e fala assim, esse é o cara. Aí eles chegam para prender Jesus. Quando vão pôr na mão de Jesus, Pedro arranca da espada e sum! Você pensou a habilidade de Pedro com uma espada na mão? Aí eu lembrei de uma música do Bezerro da Silva, mas não vou cantar ela hoje. Tumba, tirou, saiu a orelha do cara, caiu no chão. Jesus olha para Pedro e fala, meu, o que você está fazendo, cara? Irmãos, não se meta em coisa que não é da tua conta. Você atrapalha o evangelho. Naquele momento, Pedro estava para destruir uma vida. Porque o cara, dentro do seu sofisma, estava achando que estava certo, estava errado. Mas Deus, nem a pessoa querendo fazer errado, Deus vai castigar ela e Deus não permite que ninguém castigue. Aliás, vou novamente citar para você, Tiago capítulo 1, versículo 13. Deus não pode ser tentado pelo mal e Deus não tenta ninguém. Essa conversa fiada que Deus pesou a mão sobre o irmão, por isso que ele bateu o carro, é mentira. Nós não temos estrutura psíquica nem física para aguentar a mão de Deus, velhinho. A gente leva ferro daquilo que a gente não obedece. Ponto. Esse é o evangelho. Leva ferro porque Deus obedeceu. Aí você abre precedente para o diabo entrar. E hoje é um dia propício, porque a ceia veio para aniquilar esse mal. Porque hoje nós vamos lembrar do que Cristo fez. Por isso que a importância de participar da ceia. Por isso que eu estou cortando ceia de terça, de sexta e no outro domingo. Porque o dia da ceia é hoje. Ou você tem compromisso com Deus, ou você não tem compromisso com Deus. Quando você for fazer a tua agenda, nós servimos ceia no segundo domingo há mais de 20 anos. Você quer ser mais recente? Na comunidade, quando nós entramos nesse prédio, há 10 anos que eu sirvo ceia no mesmo segundo domingo de cada mês. E você ainda me faz o favor de não vir. O que é mais importante para você? O aniversário de alguém? Beleza. Só que quando o couro comer para o teu lado, Deus vai lembrar primeiro do aniversário, depois dele. Não, mas Deus é injusto. Não, Deus é justo. Por isso que ele é justiça. Quem planta, colhe. Chega na hora da gente plantar besteira, a gente não sabe que vai comer besteira. Depois a gente quer culpar Deus. Olha como Satanás distorce as coisas. Satanás não quer que tenhamos uma vida abençoada, porque ele está querendo que você não entenda o que Deus preparou para você. Mas chegou a tua hora. Deus se compromete com aquilo que ele promete, nós temos que nos comprometer com a obediência. Amém? Amém. Definitivamente, desfrute de toda a vida abençoada que o Pai preparou para você. Presta atenção, as comportas do céu estão sendo abertas nessa noite.
Conclusão, para nós já encerrarmos. Todas as vezes que recebemos o nosso salário, nós somos testados. Repite comigo, todas as vezes que eu recebo o meu salário, eu sou testado. Bonitinho. Toda vez que você recebe o teu salário, você é testado. Toda vez que você recebe o teu salário, você é testado. Quando pinta o cabelo assim, tá feio, negão. Por quê? Ninguém pode servir a dois senhores. Mateus 6:24. Porque há de odiar a um e amar o outro. Ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus nem a Mamon. O teste para nós é mensal. Vou te contar uma coisa. Quem aqui gosta de 13º? Irmãos, eu vou perguntar. Quem gosta de 13º? Se você não gostar, dá o seu para mim. Não tem nada contra o 13º. Dentro da CLT, para quem trabalha com carteira registrada, o 13º é um benefício que vem para os aposentados em meio de ano e fim de ano, né? Tem algumas empresas que dão assim dividido, mas é um salário a mais que você tem por gratificação. Amém? É isso mesmo? Salário a mais. Se você não gosta, dá para mim que eu gosto. Fica tranquilo. Pastor, tô aqui, ó, traz o chequinho, deposita na minha conta. Não na conta da igreja, na minha conta. Né? Pessoa física do Gilson. Se você quiser, depois eu dou o número. Pastor, detesto o 13º. Tá bom, irmão. Eu vou usar bem teu 13º. Saio viajar, faço churrasco todo dia, churrasco de manhã. Pensou que beleza, você acordar, Caio, de férias, 9 horas da manhã, já comendo uma picanha. Oh, meu Deus. Sem gordura, sem nada. Porque tá... Não vou convidar porque vocês não gostam de 13º. Só que é o seguinte, chega na hora de dizimar o 13º, não dizima. Esse silêncio, eu não sei por que esse impacto. Porque se a igreja tem uma faixa arrecadatória, né? Ela vem, ela tende a aumentar quando entra gente nova, entende, né? Cai quando tem muito desemprego, né? Na cidade, porque a gente vive de mercado. Aí quando chega em dezembro, desses 10 anos eu nunca vi dobrar a arrecadação. Cai geralmente porque a pessoa gasta mais e traz menos dízimo para a igreja, menos oferta. Aí Deus te pergunta, você está me roubando? Aí você fala, imagine que eu estou roubando. Está roubando sim, você não está trazendo o dízimo na casa do tesouro. Quando você recebe algum ganho, você está sendo testado. Você vai servir a Deus ou você vai servir a Mamon. O resultado do que você quiser servir, as consequências são suas, da tua escolha. Ou você acredita no poder da palavra, que você quer honrar a Deus, ou você acredita no que você quiser acreditar e sirva a Mamon. Porque Mamon é o Deus do dinheiro. Aonde estiver o teu tesouro, estará o teu coração.